O velho de antes, que foi salvo pelo prota, comentou que isso era relativamente raro, e disse que pessoas jovens podem ser boas por conta própria. Ele mesmo era alguém que não conseguia ficar parado por muito tempo, e logo disse ao jovem Lin para ir fazer uma visita para ele qualquer dia, e o jovem prota comentou que estava bem cansado e iria descansar um pouco. Assim que o mesmo saiu dali acompanhando a bela prefeita, o senhor de antes perguntou se seu funcionário tinha visto alguma similaridade entre o protagonista e outra pessoa. A aparência era bem similar, mas a personalidade era totalmente diferente, e se comparado ao cara que eles estavam comentando, o protagonista era muito menos cruel. De qualquer maneira, o senhor comentou que naquela época no passado, parece que um homem tinha feito alguém enxergar com as próprias mãos e era conhecido até hoje. Eu sinceramente não entendi direito esse trecho. O funcionário dele apenas disse que iria enviar alguém para conferir o orfanato de onde o jovem Lin tinha saído, e apesar de estar tudo bem verificar, era para ele se lembrar de que aquele assunto deveria ser bem tratado, ou seja, da melhor forma possível e sem prejudicar ninguém. Realmente, parece que o protagonista conseguiu chamar a atenção desse senhor, e do lado de fora Lin estava preocupado de que alguém ainda não tinha ido ao seu encontro. Por falar nela, logo uma pessoa misteriosa apareceu perguntando se ele estava buscando por ela. Esse alguém era justamente a maior divindade desse Manhua, que com certeza não merecia o que o protagonista fazia com ela enquanto ela não estava por perto. De qualquer maneira, Lin puxou a jovem bela dama para outro lugar rapidamente, comentando algo sobre uma pessoa importante, pelo visto, mas ela imediatamente o parou, dizendo que o que ele fez não deveria ser feito, já que ela era visitante e estava carregando as coisas. Ou seja, não tinha motivo nenhum para ele estar de mãos vazias, e por fim temos um corte para um lugar diferente, onde essa senhora, que se eu acho que era antiga professora da senhorita Ji, disse que eles não precisavam ter levado nada naquela vista. Após isso, foi pedido para que o casal entrasse em sua residência, e durante a conversa, a professora então começou a falar sobre negócios com os dois, e Lin comentou que estava ali para poder fazer algumas perguntas àquele senhor. O senhor apenas perguntou se isso por acaso era algum problema da parte do prota que ele precisava intervir, e parece que era isso mesmo. Então logo vemos o senhor de antes entrando em seu modo sério, e disse para o jovem prota ir com ele, já que a saúde dele era algo que com certeza precisava ser bem cuidado. Aparentemente, o senhor confundiu as coisas, e Lin não estava ali para isso, ele apenas gostaria de fazer algumas perguntas sobre ervas, medicina chinesa e alguns resultados clínicos, ou algo assim. De qualquer forma, isso não era para pessoas como eles, senão eles estariam indo contra a lei, segundo esse senhor, mas Lin insistiu dizendo que apenas precisava do relatório dos experimentos, e isso era realmente importante para ele. Colocando assim, então, ele iria levar Lin e a jovem Yuan Yuan ao hospital chinês, e assim eles poderiam falar com a vice-presidente do lugar, já que ela era uma antiga colega de classe do senhor. No hospital chinês de Zongai em si, avistamos essa senhora, que era chamada de Dongmei, e essa era a vice-presidente que o senhor de antes tinha mencionado. Após apresentar o namorado da divina dama para sua amiga, Lin logo estava querendo falar com ela sobre o assunto que ele havia ido tratar ali. Ele tinha entregado um papel para ela que continha alguma fórmula médica, e nunca tinha visto algo como aquilo durante sua vida praticando medicina chinesa. Dizendo de onde saiu aquela prescrição, ela perguntou como que isso era possível, já que o lugar de onde aquela prescrição saiu era de um livro que foi refutado várias e várias vezes e ainda mais de uma dúzia de conjuntos tinham sido queimados, perguntando onde foi que ele tinha visto isso. Segundo ele, isso era passado pela sua família, e visando manter os desejos dos seus ancestrais, ele tinha levado aquilo para ela. Nesse momento, a senhorita Ji apenas ficou em silêncio, mas ela se perguntava se o garoto não era um órfão, mas de qualquer maneira, ela comentou que para que isso tivesse realmente alguma validade, precisariam testar durante no mínimo 1 ano e coisas do tipo. Lin ainda fingiu estar chorando, dizendo algo como que há 2 dias foi o aniversário de 30 anos de morte de seu avô, e por isso ele gostaria de levar a eles boas notícias, o que não faz sentido já que eles não estavam mais naquele mundo. De qualquer maneira, parece que a vice-presidente tinha ficado em uma situação um tanto quanto complicada agora, e Lin disse que iria pegar 300 milhões e doar para o hospital chinês de Zongai, o que definitivamente tinha chamado a atenção dela. Imediatamente após isso, ela comentou que não tinha problema e que iria tentar entregar o relatório para ele depois que ele prestasse respeito ao seu avô, e aparentemente ele tinha conseguido o que ele tinha ido buscar ali. Do lado da divina dama, ela estava simplesmente incrédula em ver o quão bom seu namorado era para armar confusão nas pessoas. Voltando para a residência de ambos, a divina dama aparentemente estava bem cansada e comentou que ele realmente era alguma coisa, já que a professora foi totalmente enganada por ela. Segundo ele estava fazendo isso somente pelo grupo Shaoyan,
e depois de um longo dia ela deveria ir logo tomar um banho, mas parece que ela estava tão cansada por andar tanto naquele dia, que ela sequer queria se mover. E já que ela tinha colocado dessa forma, Lynn resolveu ir levá-la até o banho por conta própria. E bom, o que eu posso dizer aqui para vocês é somente que a Divina Dama realmente conseguiu relaxar um pouco após tomar um banho. Falando em seu celular enquanto se secava, ela estava falando com alguém que disse que tinha algo para dizer sobre o protagonista, e não era para a bela donzela deixar que o jovem Lynn soubesse dessa conversa. Parece que naquela tarde, 2 pessoas do orfanato tinham ido ali saber da situação do jovem Lynn, e perguntaram se ela tinha por acaso visto seus pais biológicos. Após ouvir isso, a Divina Dama pediu para a pessoa do outro lado da linha não contar para ninguém mais isso, além dela, e por fim desligaram o telefone. Temos um corte para um lugar que eu não faço ideia de onde seja, mas vemos essa pessoa com algum tipo de carta em mãos, e vemos o que aparentemente era uma visão do passado, onde essa mulher estava segurando uma criança em seus braços, e um olhar triste no rosto dessa senhora nos diz que talvez ela saiba quem seja essa pessoa. Fechando a caixa, ela somente comentou que tinha realmente algo, mas era melhor não falar sobre isso, e do lado da Divina Dama, ela se perguntava o motivo de alguém querer saber a identidade do protagonista. No próximo dia, vemos o jovem prota em seu trabalho, e avistou esse garoto com sua mãe, que não queria ir comprar os medicamentos já que custariam mais de 2.000 somente algumas caixas, e ela preferia guardar dinheiro para a escola dele. De qualquer maneira, isso continuou, o jovem pedindo para ela ir comprar os medicamentos dela, e ela dizendo que não queria gastar dinheiro com isso. Quando a colega de trabalho do Lynn perguntou o que tinha acontecido, o mesmo pediu para que ela ajudasse a convencer sua mãe, já que ela não estava bem do coração, e o médico tinha indicado o medicamento para que eles comprassem. Lynn perguntou se eles tinham uma eletrocardiografia, e que medicamentos o médico de antes tinha dito para eles comprarem, e no instante que ele viu que aquela guia médica era justamente de alguém do hospital, Lynn ficou indignado querendo saber quem tinha sido o idiota que tinha prescrito aquilo para a mãe do jovem. Segundo o rapaz, era alguém chamado Cão, e ele era diretor do hospital Washan, perguntando em seguida ao prota se tinha algum problema com aquele medicamento. Na verdade, o caso da mãe do rapaz não era tão sério assim, e ela apenas precisava evitar esforço físico e manter uma alimentação saudável, e não precisava daquele tipo de medicamento, e ao invés de ajudá-la, aqueles medicamentos iriam acelerar ainda mais o coração da jovem senhora. No final de tudo isso, eles apenas agradeceram ao protagonista, e o jovem iria levar sua mãe para comprar algumas pílulas para o coração, e a velha ainda estava querendo saber se as pílulas não eram tão caras, e a jovem colega do prota disse que elas não eram, então estava tudo bem comprar algumas. Depois disso, várias pessoas foram na direção do protagonista com algumas caixas de medicamento pedindo para ele avaliar ou alguma coisa assim. Tinha muitos deles e ele não iria dar conta desse jeito, e se eles tivessem dúvidas sobre a lista de medicamentos deles, eles poderiam ir falar com a diretora Lee sobre isso. Finalmente se livrando daquela multidão, Lynn estava indignado, dizendo que o diretor Cão tinha ido longe demais, e a jovem apenas tentou acalmá-lo, já que eles precisavam seguir as regras do hospital e etc. De qualquer maneira, ele estava insatisfeito com aquilo, e a diretora Lee apareceu em seguida perguntando por que o jovem estava tão estressado, pedindo para que ele fosse com ela até o escritório do reitor. A colega do prota apenas perguntava por que o reitor estava querendo ver o protagonista, e eles apenas poderiam ir verificar o ocorrido, e a jovem apenas disse ao prota que ele precisava se controlar um pouco seu temperamento. No escritório do reitor, o prota perguntou o que ele gostaria para ter chamado mesmo até ali, e o reitor disse que ele estava sendo impulsivo demais, perguntando se ele por acaso sabia o impacto que isso teria no hospital deles. Só pela expressão do protagonista já deu para ver que ele não estava gostando do rumo dessa conversa. Ele respondeu de volta que não tinha feito nada de errado, além de corrigir uma prescrição de um inutilizável, ou seja, não era nada demais. O diretor apenas disse algo que eu não entendi direito, mas no final era para o protagonista voltar e escrever uma análise, e quando Lynn disse algo sobre escrever na cabeça do reitor, o mesmo ficou assustado na mesma hora, e disse para a diretora Lee que ele estava indo longe demais. De qualquer maneira, ela não achava que o protagonista era culpado, e foi justamente o reitor quem tinha pedido para ele escrever uma análise, o que era um tanto quanto inexplicável. Os dois saíram dali ignorando completamente o resto de lavagem da sociedade, e a jovem de antes perguntou se Lynn tinha passado por sufoco na sala do reitor. Como resposta, ele apenas ignorou o cara e pediu para que o próximo paciente dele entrasse, e no instante em que ele pediu o cartão médico da pessoa, era justamente a jovem dama Yuan, que não estava acreditando que seu chefe estava ali. Por ele ser motorista da Blá no passado, ele perguntou quanto dinheiro ele gastou para poder entrar ali como médico, mas segundo ele tinha capacidades o suficiente para poder entrar ali sozinho, sem ter que pagar nada.
De qualquer maneira, a jovem colega do Prota ainda comentou sobre a cirurgia recente que Lin tinha feito, e sobre suas qualificações e etc., e ele perguntou por que ela tinha ido ali, percebendo que ela tinha vários pontos vermelhos em seu corpo. Ela tinha simplesmente voltado de uma viagem de negócios e aquele monte de pontos vermelhos apareceu do nada no corpo dela, e ele apenas pediu para que ela saísse e comprasse um medicamento específico, e logo ela estaria bem. Apesar de ela ter achado o valor da medicação relativamente barato, Lin comentou alguma coisa que deixou essa jovem dama envergonhada, e ela disse que, se ele continuasse com esse tipo de comportamento, ele iria perder ela algum dia. A garota do sistema apareceu em seguida, dizendo que ele tinha conseguido completar a missão anterior, e ganhou assim 20% das ações de qualquer empresa, que estivessem com a capitalização do mercado abaixo de 200 bilhões. Ele até ficou confuso, chegando a pensar se tinha ouvido direito aquilo, e era exatamente isso mesmo, e ele iria receber essa recompensa depois, pois precisaria pensar melhor qual empresa ele iria conquistar. Depois disso, o jovem Prota recebe uma ligação e no instante em que ele atendeu, a pessoa do outro lado comentou que 6 grandes empresas farmacêuticas internacionais anunciaram aumento dos preços para 25 medicamentos exportados para a China, com aumentos de preços entre 48% e 214%. Lin acabou não acreditando no que tinha acabado de ouvir, e a prefeita de antes pediu para que ele encontrasse com ela no café que estava próximo ao hospital dentro de 10 minutos. Ele apenas disse à sua colega que tinha uma emergência e precisava sair para fazer uma pausa, e ela poderia verificar os outros pacientes por conta própria. No café em si, já deu para ver que a prefeita não estava muito bem, pelo visto, e ele disse que se algo acontece, a gente precisa tirar um tempo para resolver isso, perguntando por que ela estava em pânico, e o cabelo dela estava todo bagunçado. Ela apenas disse que agora não era hora para provocar ela, e comentou em seguida que tinha olhado para 3 companhias, e resumidamente, todos eles trabalhavam com os caras que eles negociaram, ou talvez eu tenha entendido errado. 25 medicinas importadas que eram bem importantes aumentaram em muitos preços, e o custo para as pessoas viver iria aumentar significativamente. A única coisa que a prefeita pôde fazer nesse momento era perguntar se ele tinha alguma boa ideia para eles poderem resolver esse problema, e ele só pediu para que ela acreditasse nele. Com isso, a prefeita colocou sua confiança no Prota, e ele deu um conselho para que ela desse uma ordem para cortar contato com todos eles, e a ideia era justamente fazer com que eles se dividissem. Isso não seria tão fácil assim de fazer, já que o setor local não estava qualificado para intervir nisso, e ele continuou dizendo que eles não poderiam controlar a importação ou exportação das medicinas, mas eles poderiam falar diretamente com o departamento de partida. De qualquer maneira, ele apenas pediu para que ela dissesse aos grandes hospitais terciários para aumentarem a quantidade daquelas 25 medicinas que iriam subir os preços no estoque, e quanto mais, melhor. Ela perguntou em seguida se a ideia dele era justamente aumentar os estoques antes que os preços subissem, mas parece que não era somente isso, e era sobre esperar que as mercadorias deles chegassem ao departamento de embarque, e no instante em que isso acontecesse, todas elas seriam detidas. Ou seja, pelo menos 80% das cargas que eles tinham estavam nas docas de Zongai, o que era empolgante, e ela perguntou que tipo de impacto isso teria nos vendedores, pois ainda não tinha entendido direito. Após falar os benefícios que eles teriam e as vantagens também, a prefeita acabou ficando relativamente impressionada ao ver que o protagonista realmente não estava jogando para perder. O mesmo pediu em seguida para que ela organizasse os nomes e desse informação para ele, e logo ela disse que iria fazer como ele tinha pedido então. Em um local diferente, e antes que ela fosse embora, ela comentou que bilhões de pessoas viviam em um só lugar, e era para que o protagonista fizesse o possível, mas ela não precisava se preocupar, pois ele não brincaria com algo tão sério como isso. Por fim, a prefeita saiu e Lin fez uma ligação para a senhorita Cão, dizendo que tinha um trabalho para ela, perguntando se eles poderiam se encontrar agora. No local onde a senhorita estava, avistamos a mesma perguntando que o jovem Prota gostaria dela, e ele revelou ter enviado um arquivo para ela por e-mail, e pediu para que ela encontrasse alguém para espalhar as notícias. A jovem apenas disse que esse era um assunto um tanto quanto especial, e ele não deveria usar um servidor doméstico, pois era fácil demais espalhar o risco. Se aproximando dela, Lin disse algumas coisas a respeito de suas habilidades em hacking, etc., o que deixou a jovem relativamente surpresa com isso. No final de tudo isso, ela somente perguntou o que mais ele sabia, já que o cara era simplesmente um prodígio em tudo que ele falava, e ele começou a se vangloriar de ser um cirurgião cardíaco no hospital Washan agora, e ela era bem-vinda para fazer uma consulta caso quisesse. A única coisa que ela se perguntava era como isso era possível, e qual era a identidade desse garoto por ser multitarefas. 2 horas então haviam se passado,
e ele tinha finalmente terminado o que ele pretendia fazer, e a jovem dama disse que iria falar com o departamento de marketing para maximizar o efeito do que eles fizeram nos e-mails. O resto ficaria por conta dela, e avistamos o protagonista saindo, enquanto nos pensamentos dela, ela dizia que, com aquele tipo de inteligência, era simplesmente impossível derrotar esse tipo de pessoa. Em um cenário diferente, estamos, pelo visto, na residência da barata ambulante que tentou negociar com o protagonista e a prefeita, e eles meio que estavam festejando antes da hora, e eles eram responsáveis pelo aumento dos preços. Pelo visto, ela não via a hora de chegar o dia seguinte para a segunda parte das negociações, e ela recebeu uma ligação de seu superior, onde ela pediu por novas instruções do que fazer. Ele revelou que os hospitais chineses estavam fazendo uma enorme compra dos medicamentos que estavam para aumentar os preços, e era normal para eles quererem aumentar os estoques já que os preços iriam subir ainda mais, e ela facilmente iria conseguir os preços que eles pretendiam no dia seguinte. Ela tinha uma nova posição garantida se tudo corresse bem, e esperava que ela retornasse com boas notícias no dia seguinte, o que deixou a jovem bem empolgada para isso, e ela apenas agradeceu ao seu superior pela confiança dele. Já do lado do protagonista, avistamos ele se encontrando com a vice-presidente do hospital chinês de antes, e ela entregou tudo que o jovem protagonista precisava nas mãos dele. Mas ela o avisou que tinha dito isso muitas vezes antes, mas não era para ele dificultar as coisas para ela, mas ela não precisava se preocupar, pois ele ainda tinha algo em mente. De qualquer forma, eles fizeram um estudo interno e realmente a medicina que ele tinha entregado era algo ótimo, e ela gostaria de fazer mais algumas aprovações clínicas mais para frente e também alguns testes, perguntando se ele tinha algum comentário a fazer. Mas aparentemente não, e ele iria escrever para ela uma autorização depois, e assim ela poderia lidar com isso por si mesma, e ela pediu para que ele não se preocupasse, pois se o medicamento passasse no teste clínico, ela jamais iria roubar os créditos do protagonista. Como ele tinha outras coisas para fazer, ele pediu licença educadamente para a vice-presidente, e por fim ambos se despediram. Voltando para a bela prefeita de antes, ela perguntou se tudo estava pronto, e ele só pediu para que ela o acompanhasse, pois ele iria fazer com que ela testemunhasse o momento do milagre. No centro de conferência, avistamos todas as escórias descartáveis de antes, e a barata debilitada de antes já estava se vangloriando sobre eles não conseguirem abaixar os preços mais do que o valor que ela tinha pedido anteriormente. Lin apenas pediu para que a prefeita nem sentasse, pois não tinha necessidade alguma de eles perderem mais tempo ali, e os outros que estavam acompanhando a prefeita pelo visto estavam preocupados, mas Lin tomou a frente dizendo que eles não reduziram os preços, então era normal que não tinha ponto nenhum nessa negociação para eles continuarem. A múmia ambulante se perguntava se realmente o garoto estava raciocinando direito, já que as outras companhias farmacêuticas tinham aumentado seus preços, e logo tentou falar com ele que os preços estavam aumentando mundialmente. Se eles não poderiam negociar com aquele preço, ela não saberia então que preço seria negociado no futuro, e Lin simplesmente jogou a papelada que ele tinha consigo na mesa, dizendo que tinha uma nova medicina chinesa desenvolvida, que tinha a mesma eficácia que o medicamento que eles estavam vendendo e menos efeitos colaterais ainda. Aqueles papéis foram verificados por uma instituição profissional, e ele não achava que eles precisavam conversar ainda, o que deixou todos os estrumes surpresos. Um silêncio tomou a sala por um tempo, e até mesmo a prefeita estava surpresa com o que ele tinha dito, e após olharem melhor aqueles papéis, reconheceram que realmente aquele era um substituto perfeito do medicamento que eles queriam vender. O servo da múmia ambulante perguntou o que eles fariam agora, já vendo sua vida passar diante dos seus olhos. Mas ela era persistente e disse que aquilo era apenas dados laboratoriais, e sem os dados clínicos, isso não valia de nada. Só que nisso ela se enganou, já que os testes clínicos estavam atualmente finalizados, e, como a segunda negociação estava marcada para aquele dia, então ele teve que sair mais cedo. Ele até chegou a tirar um frasco para entregar a eles, dizendo que aquela era a medicina que tinha sido desenvolvida, e ela poderia levá-la para o laboratório dela e estudar caso ela quisesse. Isso fez com que ela se calasse imediatamente, e por fim, o protagonista disse que eles não precisavam mais do medicamento deles, e se ela quisesse aumentar os preços, eles poderiam ficar à vontade, e a equipe deles permaneceria na ofensiva. Com isso, os insetos de antes não tinham mais com o que argumentar, e do lado de fora, a prefeita comentou que esse definitivamente foi um dos dias mais emocionantes que ela teve. Ainda assim, ela perguntou se o medicamento de antes era realmente uma pesquisa dele e se não era somente outro qualquer para poder enganá-los, mas ele disse que era dele mesmo. As perguntas continuaram, e ela queria saber se o medicamento dele realmente seria capaz de substituir o que eles queriam comprar, e sim, e ele ainda esperava que ela pudesse dar luz verde para que eles entrassem na fase clínica o mais rápido possível. Após encarar o garoto por um tempo, o mesmo perguntou o motivo disso,
e ela comentou que era somente incrível que ele mesmo tivesse desenvolvido o medicamento, ou seja, ela estava totalmente encantada pelo protagonista agora. No final disso tudo, ele somente brincou com ela e tinha dito que iria ajudá-la a chegar lá. Ele achava que dentro de 2 meses seria o suficiente, e por fim vemos ele se despedindo. Enquanto Lin saía feliz da vida dali, a jovem prefeita acabou observando pelo retrovisor, e apesar de ele não valer muita coisa no quesito caráter, ele realmente era um homem brilhante. Do lado da múmia debilitada de antes, ela não sabia o que fazer agora, e assim que ela recebeu a ligação de seu superior, o mesmo estava achando que as negociações tinham sido um sucesso e agora eles iriam lucrar bastante. No entanto, assim que ela disse que as negociações tinham ido por água abaixo naquele dia, ele perguntou como que isso era realmente possível. Agora, o lado chinês tinha desenvolvido um medicamento similar ao que eles estavam vendendo, e no final de tudo eles não conseguiram fechar a negociação, o que deixou o presidente dela completamente revoltado, não acreditando que isso era realmente possível. Ela até tentou falar com ele para justificar o ocorrido, etc., mas não convenceu ele, e deu comando para que ela simplesmente fizesse dinheiro o mais rápido possível sem mais surpresas, e por fim desligou o telefone. Depois disso, a múmia voltou a ter coração, já que estava sentindo alguma coisa, e apesar de a pulga que vivia seguindo ela estar preocupada, aparentemente não era nada demais, e contanto que eles aumentassem os preços, eles ainda iriam poder lucrar bastante. Em um lugar diferente, esse garoto estava tentando acalmar seu pai, que inclusive fazia parte da negociação da múmia anterior, e agora seria praticamente impossível para eles baterem de frente com o medicamento próprio da China, e entrar no mercado chinês agora seria algo praticamente impossível se eles não abaixassem o preço do produto. No entanto, era claro que esse rato de laboratório não queria fazer isso, e era para seu filho tirar um tempo para verificar quem era aquele que estava com a prefeita, e assim conseguisse descobrir todos os podres que o protagonista tinha o mais rápido possível. O rapaz imediatamente disse que não tinha necessidade alguma de verificar isso, já que ele conhecia bem o jovem prota, e ele era um irmão do jovem Qian, e pediu para que seu pai deixasse que ele lidasse com isso. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.